Você já parou para pensar em quadrinhos que chegam pra gente, né, que são dos Estados Unidos, do Japão, da França, mas quantas vezes a gente tem a oportunidade de conhecer, assim, um quadrinho que é produzido em Angola ou em Cabo Verde? Pois é, e justamente por isso que eu fiquei tão animada com a leitura que eu vou apresentar para vocês hoje, né? A editora Poptopia me enviou, né, uma edição que eu sinceramente achei extremamente especial. Ela traz duas histórias africanas, né, em uma única publicação, né, no formato flip-flop, né. De um lado a gente tem aqui, ó, Mafuta e a Melodia Esquecida, da roteirista Cremilda Fula e do artista Lopes José, né, de Angola. E do outro, né, virando, a gente tem a Baía do Inferno, escrita por Edna Cardoso e desenhada por Egg Mendes, de Cabo Verde. E eu vou falar de cara que eu gostei muito dessa experiência, mais do que eu imaginava que eu ia gostar, né? Não só porque são boas histórias, né? Mas porque são histórias que carregam referências culturais, mitológicas e históricas, né? Que a gente aqui no Brasil muitas vezes não tem tanto contato. E para mim, né, que estudo história, isso deixou a leitura ainda mais interessante, né? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre essas duas HQs, né? Explicar um pouquinho do contexto delas e principalmente contar por que eu acho esse tipo de publicação, né, merece mais espaço por aqui. Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso mesmo. E como toda segunda, nós estamos por aqui trazendo o nosso Pequenas Resenhas, né, o quadro onde nós falamos de algo que está no nosso pequeno acervo, né, ou algo que eu adquiri recentemente. E hoje nós vamos falar de um quadrinho que eu recebi, né, um recebidos aí, da editora que nós temos parceria, que é a editora Poptopia, né? Muito obrigada por lembrar de mim, por lembrar dessa produtora de conteúdo que é ainda muito pequena, né? Num canal humilde aqui do YouTube, nordestina, e vocês sempre lembram de mim, então, meu mais sincero, muito obrigada, né? Sempre agradeço a todos os nossos parceiros, né? Eles fazem com que o nosso trabalho continue, né? Que vá adiante e também nos dá esse incentivo, né? Para que a gente não pare de fazer esse tipo de conteúdo. Então, se você já gostou desse tipo de vídeo, né, se já gostou da nossa introdução, se já entendeu sobre o que a gente vai falar, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, minha gente? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, né, não perder nada por aqui. E é isso, vamos para o vídeo, né, vamos comentar um pouquinho sobre essa HQ que eu achei sensacional. Antes de falar das histórias, né, propriamente ditas, eu preciso comentar uma coisa que eu achei muito legal nessa edição, né, que eu acabei, né, comentando aqui para vocês, que é esse formato flip-flop, né, que você começa de um lado e lê uma história, e depois vira do outro e começa a ler outra história. E eu acho que isso combina muito com a proposta dessa publicação, porque assim, você está literalmente segurando duas portas de entrada para dois contextos africanos diferentes. E assim, eu faço questão de destacar isso, né? Angola e Cabo Verde não é a mesma coisa, né? Porque às vezes a gente fala de quadrinho africano, a gente tem uma tendência de tratar o continente africano como se fosse uma coisa só, né? Mas não é. O continente africano, ele é gigantesco, né? Tem uma diversidade histórica, linguística, religiosa, cultural gigantesca, né? Então é muito interessante que uma edição como essa coloque de lado, nela, coloque lado a lado duas histórias que foram produzidas em países africanos, que têm o português como língua oficial, né, mas que trazem experiências históricas bastante diferentes. E a publicação aqui no Brasil, né, que a Poptopia trouxe, né, com parceria com a editora portuguesa Aceita, e o projeto BD Palop, né, traz isso pra gente, né, e só isso já torna essa edição extremamente interessante. Porque a gente não está só recebendo um quadrinho estrangeiro, né? A gente está tendo acesso a uma produção de autores africanos que geralmente teria muito mais dificuldade para chegar no nosso mercado brasileiro. Vamos começar por Mafuta e a Melodia Esquecida. E essa é provavelmente a história que mais, assim, vai chamar a atenção de quem gosta de fantasia. A premissa, ela é maravilhosa, né? Basicamente o mundo aqui foi praticamente tomado, né, pela água,
e as lágrimas da divindade Nizambi provocaram chuvas intermináveis, né? Transformando essa terra em um grande oceano. E os sobreviventes passaram a viver no alto de grandes embombeiros, né? O que a gente chama aqui de baobá, né? E nesse mundo vive a Mafuta, né? É uma jovem, né, que cresceu ouvindo as histórias sobre algo que praticamente se tornou uma lembrança muito, muito distante, né? Que é o céu azul. E aí entra um elemento que eu achei muito bonito nessa história, que é a memória. Porque assim, a Mafuta não conhece aquele mundo só pela experiência. Ela conhece através das histórias que ela escutou. E a memória do passado chega até ela através da oralidade, né? Através da geração anterior. E isso é muito poderoso quando a gente pensa em sociedade que transmite, né, oralmente, né? E que faz a preservação dos seus conhecimentos, histórias e tradições assim. Inclusive, a própria pesquisa sobre tradições da região centro-africana mostra a importância da oralidade para a preservação de cosmologias e narrativas históricas, né? E aí a história vai apresentar outro elemento fundamental, que é o gnoma, né, o tambor. E eu acho que aqui existe uma das ideias mais interessantes de Mafuta. Porque assim, o tambor não está ali só como um instrumento musical. O gnoma, ele aparece associado à memória, à comunidade e ao sagrado, né? E em diversas tradições de matriz bantu, o tambor, ele tem significado que ultrapassa a ideia de só produzir música, né? Os estudos sobre culturas bantu destacam o papel do gnoma como se fosse um elemento de ligação, né, comunitária, ritual, espiritual. E isso muda totalmente a maneira como a gente pode interpretar essa história. Porque no universo da Mafuta, ouvir e lembrar se tornam formas de resistência, né? E eu acho isso lindíssimo, maravilhoso. E aqui eu preciso, né, fazer uma pequena pausa, porque tem uma coisa que me chamou muita atenção, né? A história se utiliza de Nizambi, né, dentro dessa construção mitológica, né? Nizambi é um nome associado à figura do ser supremo, né, em tradições religiosas dos povos de língua bantu, principalmente os povos entre os Bakongo, né? E também aparece em diferentes contextos históricos e linguísticos da região. Isso é interessante porque a gente precisa tomar cuidado para não pegar uma representação ficcional e transformar automaticamente aquilo numa descrição em como os africanos acreditam, sabe? Não é isso. Mafuta é uma obra de fantasia construída por artistas angolanos, né? A autora se utiliza de referências culturais e simbólicas para construir o seu próprio universo, e é justamente aqui que está uma das coisas mais legais, né? Ela não precisa ficar explicando para o leitor brasileiro cada elemento como se estivesse dando uma aula. Ela simplesmente coloca esses elementos dentro da narrativa. E aí você entra naquele universo, né? Você encontra uma mitologia que não está necessariamente obedecendo os padrões, né, de fantasia que a gente está acostumado a consumir. E isso, para mim, traz uma riqueza muito grande para o material. E falando agora, assim, como leitora, eu gostei muito de Mafuta, principalmente pela atmosfera, né? Tem alguma coisa muito bonita nessa ideia de um mundo totalmente inundado, onde as pessoas sobrevivem no topo das árvores e trazem essa memória, né, de um mundo, né, que praticamente desapareceu. E é uma história sobre esperança, né, mas também é uma história sobre aquilo que acontece quando a sociedade perde a conexão com a própria memória, né? E o título já entrega muito disso, né? Uma melodia esquecida. Não é só uma música que desapareceu. É algo que precisa ser lembrado. E eu acho que isso conversa diretamente com a ideia de identidade cultural, né? Porque aquilo que uma comunidade lembra sobre si mesma também ajuda a determinar aquilo que ela entende que é. E essa foi uma das coisas que mais me pegou durante essa leitura, sabe? Agora nós vamos virar o livro, né? E a gente sai completamente da fantasia e entra em um outro tipo de narrativa, né? A Baía do Inferno, escrita por Edna Cardoso e desenhada por Eg Mendes, né? E aqui nós temos uma história ambientada em Cabo Verde no ano de 1712. E esse detalhe é muito importante, porque esse quadrinho está trabalhando um acontecimento histórico real.
A história se passa em torno da invasão de Ribeira Grande pelo corsário francês Jacques Cazard, né? E se você não conhece essa história, vale muito a pena você entender rapidinho o contexto. Ribeira Grande, na ilha de Santiago, ela foi um dos grandes centros históricos de Cabo Verde. E essa cidade teve uma enorme importância no comércio atlântico e teve profundamente ligada ao tráfico transatlântico, né, de pessoas escravizadas. E a Unesco, ela destaca justamente esse papel de Ribeira Grande, né, a atual Cidade Velha, como um local de memória relacionado ao tráfico de escravizados no Atlântico. E é justamente nesse cenário todo que nós chegamos a 1712, né? Jacques Cazard, esse corsário francês, ele ataca Ribeira Grande durante a Guerra de Sucessão Espanhola. E o ataque é devastador, né? A cidade é saqueada, destruída, e esse episódio contribuiu para o processo de decadência de Ribeira Grande e para a posterior transferência da capital para a praia. E é justamente esse acontecimento histórico em que a Baía do Inferno transforma em narrativa. E uma das coisas que eu mais gostei desse quadrinho é que não parece que está interessado em simplesmente olhar para a história e dizer assim, em 1712 aconteceu isso, isso e isso. Não. Esse quadrinho coloca você dentro do momento, né? A gente acompanha personagens comuns diante de uma situação assim totalmente extraordinária, né? E isso muda muito a perspectiva. Quando a gente estuda história, principalmente história política ou militar, é muito fácil cair naquela narrativa dos grandes personagens, né? O governador tal, o comandante tal, o rei tal, a batalha tal, a vitória, a derrota. Mas tem uma pergunta que eu acho muito mais interessante. E quem é que estava vivendo tudo isso? E é nesse ponto, né, que a Baía do Inferno ganha força. Porque a narrativa olha para as pessoas que estavam no meio do caos. E aí entra uma figura muito importante, né? Que é o Bobo aqui, ó. Bobo. Um homem escravizado que depois de um conflito, ele precisa fugir da ilha e deixar para trás a sua mulher e a sua filha. E nessa fuga coloca a história toda em movimento. E o que eu acho muito interessante é que o quadrinho não transforma aquele contexto histórico numa aventura assim romantizada. Tem violência, tem desigualdade, tem escravidão, tem colonialismo e existe uma população ali que está tentando sobreviver dentro de uma estrutura que foi criada para... que não foi, né, criada para protegê-la, né? Muito pelo contrário. E aqui entra uma coisa que eu acho muito importante para quem vai ler essa HQ, tá? Ribeira Grande não era simplesmente uma cidade qualquer. Ela estava inserida em uma estrutura colonial, né, atlântica. A cidade ela cresceu justamente por causa da sua posição estratégica, né, do comércio, principalmente por causa do tráfico das pessoas escravizadas. E a Unesco traz para a gente que a Ribeira Grande foi um importante ponto de passagem, né, de pessoas escravizadas, né? Então, quando você lê uma história ambientada ali em 1712, você está entrando em um espaço que já carregava séculos, né, de violência colonial, circulação de pessoas, mercadorias, culturas, religiões. E isso deixa a história muito mais pesada. Porque aquela invasão não acontece em um vazio, ela acontece em uma sociedade que já era profundamente marcada, né, por essas relações de poder. E aí que eu acho que a HQ consegue trazer uma coisa muito interessante, né, que ela humaniza a história. Você não está olhando somente para o acontecimento, você está olhando para as pessoas que foram atingidas por ele. E talvez a coisa mais curiosa seja perceber que, apesar de serem histórias tão diferentes, tanto Mafuta quanto a Baía do Inferno, elas conversam muito entre si. Uma, né, é fantasia, a outra está mais próxima da ficção histórica. Uma acontece, né, no mundo inundado, né, pelas lágrimas de uma divindade. A outra acontece em Cabo Verde, no século XVIII. Mas as duas falam de resistência, né? Em Mafuta existe a resistência através da memória, da música, da comunidade, da conexão com o sagrado. E em A Baía do Inferno existe a resistência, né, de pessoas comuns tentando sobreviver diante de forças políticas e militares, né, muito maiores do que elas. E existe ainda outra coisa que aproxima as duas, que é a memória, né? Em Mafuta existe uma melodia que foi esquecida,
E em A Baía do Inferno existe um acontecimento histórico que está sendo recuperado e contado, né, a partir de personagens que poderiam facilmente desaparecer nessas narrativas tradicionais, né? E talvez seja justamente isso que mais tenha ficado comigo depois dessa leitura, né? Eu gostei muito dessa edição, tá? Mas eu não tô falando isso só porque o pessoal da editora Poptopia me mandou não, tá, gente? Eu realmente acho que tem um valor muito grande nessa proposta. Porque, assim, como leitora, como estudante de história, eu gosto muito quando uma obra consegue fazer uma coisa que, pra mim, os quadrinhos fazem muito bem, né? Que é contar uma história e, ao mesmo tempo, abrir uma janela para um outro mundo. Porque foi assim que eu me senti lendo esses 2 quadrinhos, né? Eu terminei a leitura querendo pesquisar mais sobre Angola, querendo entender mais sobre Cabo Verde, entender sobre Ribeira Grande, ver melhor, né, as referências mitológicas que estão presentes aqui em Mafuta. E assim, para mim, quando a HQ consegue despertar essa curiosidade, ela já fez uma coisa muito importante. E ela não precisa virar aula, não precisa colocar uma nota de rodapé em cada página. Ela simplesmente precisa fazer você pensar, né? Poxa, eu queria saber mais sobre isso, eu quero entender mais sobre isso. E essas 2 obras conseguem, né? E eu acho muito bonito que uma editora brasileira, né, tenha esse olhar, né, para produções africanas, né? E esse olhar de trazer para nós, né, leitores brasileiros. Porque os quadrinhos não são produzidos só em Nova York, Tóquio, Paris. Tem uma produção gigantesca acontecendo em vários outros lugares do mundo, né? E quanto mais a gente amplia esse nosso repertório, mais interessante fica o próprio universo dos quadrinhos. Então é isso, gente. Se você gosta, né, de quadrinhos de fantasia, de história, mitologia, ou se você gosta de descobrir histórias, né, que fogem desse nosso eixo de Marvel e DC, eu acho que vale muito a pena, né, você dar uma chance aqui para Mafuta e a Melodia Esquecida e A Baía do Inferno, né? São 2 histórias diferentes, né? 2 países diferentes, 2 propostas bem diferentes, mas assim, que juntas elas trazem, né, uma experiência de leitura bastante interessante. Mas agora eu quero saber de você. Você já leu algum quadrinho produzido em algum país africano? Você gostou aqui, né, de Mafuta e a Melodia Esquecida, A Baía do Inferno? Pretende adquirir esse material? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, se você gostou da nossa resenha, deixa aqui o seu like, o seu comentário, isso é muito importante, isso mostra pra gente que o nosso trabalho está sendo feito de uma forma realmente eficiente, né? Então deixa aí o seu like se você realmente gostou do nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, pra você não perder nada por aqui. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!